Inicio com a minha saudação aos alunos da Faculdade de Direito de Franca, que aqui estão para mais uma videoaula da disciplina de Ciência Econômica e Política, ainda estudando a unidade 6, que trata da repartição ou distribuição da riqueza. Hoje nós iremos ver o item 6.5, os lucros, que é a remuneração do fator capital, a parte que cabe aos empresários na repartição da riqueza, da produção econômica. Quero retomar esse quadro aqui, que demonstra que toda a produção econômica aqui representada pelo PIB, ela foi executada com a participação de vários agentes, entre eles os proprietários, os trabalhadores, os capitalistas, os empresários e o Estado. E, portanto, cada qual vai fazer jus a uma parte do fruto desta produção econômica. Os proprietários, que têm propriedades, certo? Que representam aqui, que contribuem com o fator terra, vão receber rendas ou aluguéis, certo? Os trabalhadores, que representam o fator trabalho, que vão receber uma parte da produção econômica na forma de salários. Temos os que participaram contribuindo com o fator capital, que são os capitalistas, que vão receber juros, e os empresários, que é o que nós vamos estar abordando hoje, que receberá sua parte na forma de lucros. E o Estado, que participa indiretamente, recebendo a sua cota parte na forma de tributos. Nós já estudamos aqui os conceitos do PIB, estudamos a parte que cabe aos proprietários, a parte que cabe aos trabalhadores, a parte que cabe aos capitalistas, e hoje veremos a parte que cabe aos empresários, que recebem sua parte na forma de lucros. Os lucros, como nós falamos, é a remuneração do fator capital, a parte que cabe aos empresários. O empresário tem empresas e pelas empresas recebem lucros. Muitas vezes nós misturamos a figura do capitalista porque capitalista, empresário, proprietário, muitas vezes ele tem todas as partes, ele contribui com todos os fatores, mas proprietários têm propriedades, capitalistas têm capitais, empresários têm empresas, certo? Então, só para a gente pontuar isso claramente. O que é o lucro, certo? Pode ser definido como todo rendimento ou ganho obtido a partir de um capital investido. Porém, o conceito é mais amplo. Tudo que se ganha, ou todo rendimento, todo privilégio ou a vantagem em relação a algo, tudo aquilo que é a vantagem que se recebe em relação a um negócio, a um rendimento, a uma transação, tudo aquilo a mais é o chamado lucro. Deriva do latim lucro. Certo? No campo mais estrito da economia, pode ser definido como o retorno positivo de um investimento ou de uma negociação econômica, ou de qualquer outro gênero, deduzidos os custos de que este exigiu. Então, é a diferença entre o preço de venda, certo? O resultado final, e o custo de produção ou o custo daquele investimento num determinado período. Normalmente o lucro é medido por um período, ou por uma transação. Embora nas economias primitivas não existisse a moeda, tal fato não significava a inexistência do lucro. Porque o lucro que nós conhecemos hoje é algo contábil, certo? Está lá expresso em unidades monetárias. E quando não existia moeda, não existia a representação numérica em valores. Isso não quer dizer que não adivinha lucro. Toda troca, mesmo no escambo, certo? Elas só ocorrem quando você percebe que existe um ganho de utilidade, certo? Eu estou trocando um produto por outro, certo? Porque eu percebo que aquele que eu vou receber em troca me dará um ganho de utilidade maior do que o produto que eu estou dando. Então, veja bem, o lucro vem do ganho. Então, se eu estou tendo um ganho de utilidade, eu estou tendo um lucro. O lucro que nós conhecemos hoje, contabilizado, expresso em unidades monetárias, vem depois da Revolução Industrial, certo? Bem depois. O lucro
Desta forma, será a remuneração que cabe aos empresários ou aos empreendedores, como eu falei, no momento da repartição do resultado final da fase produtiva. E a percepção do lucro é justificável porque o empreendedor, certo, tem por finalidade o lucro para remunerar a direção do trabalho na empresa, o risco do empreendimento, a especulação comercial e entre outros. Então, o lucro é desejável numa economia capitalista, pois dele resultará um estímulo a novos investimentos, que são bastante necessários para a expansão das atividades econômicas, consequentemente, crescimento da economia do país, e todos ganham com isso. Então, o lucro numa economia capitalista é desejável. Quando as empresas estão tendo lucro, elas vão continuar investindo, gerando emprego, gerando renda, gerando crescimento econômico, e todos poderão usufruir disso lá na frente. O triste é quando as empresas estão tendo, em sua grande maioria, prejuízo, não vão investir e todos pagarão o preço por aquela situação lá na frente, certo? Parte do lucro, uma empresa obtém R$100 de lucro, por exemplo, parte ela é distribuída aos sócios, certo? Porém, não todo, certo? Normalmente, em sociedades anônimas, essa parte distribuída aos sócios é tratada como dividendos, mas a grande maioria, a grande parte do lucro de qualquer empresa, ele é reinvestido na própria empresa. Por isso que as empresas estão sempre crescendo, a grande maioria, e é o desejável que as empresas cresçam, porque ela está reinvestindo sempre parte do lucro. Dificilmente uma empresa ela vai tirar todo o lucro, vai repartir todo o lucro entre seus sócios, certo? Porque aí ela vai definhar ao longo do tempo e não vai cumprir sua finalidade de crescer, e gerar mais renda e tudo mais. Certo? Qual empresa que tem lucro? Essa é uma boa pergunta. Então, numa economia de mercado, numa economia capitalista, as empresas que obtêm lucro são aquelas que utilizaram da melhor maneira possível os fatores da produção, terra, trabalho e capital. Ou seja, utilizaram o recurso da natureza da melhor maneira possível, sem desperdício, otimizando da melhor maneira possível os recursos da terra, utilizaram o recurso, o fator trabalho, da melhor maneira possível, obtendo a melhor produtividade com o seu trabalhador, extraindo o máximo de benefício do trabalho que ele está comprando do mercado, comprando do trabalhador, os recursos tecnológicos utilizando da melhor maneira possível, os recursos de capital, utilizando as máquinas, ferramentas, equipamentos, não deixando o recurso, o fator capital também ocioso, utilizando da melhor maneira possível. Então, a empresa que faz isso, utiliza da melhor maneira possível os recursos, certo? E além disso, além de utilizar melhor, atende melhor aquilo que os consumidores anseiam. O produto fabrica, além de utilizar da melhor maneira possível os recursos, os fatores terra, trabalho e capital, ou os recursos, recursos humanos, recursos de trabalho, recursos materiais, recursos de capital, certo? Ele também produz aquilo que o consumidor anseia, tanto em qualidade, como em quantidade, como em preço. Então, ele fez esse dever de casa, utilizou da melhor maneira possível os recursos e atendeu da melhor maneira possível, certo, às necessidades do consumidor. Então, essa empresa tem lucro. Qual empresa que não vai ter lucro? A empresa que não utilizou da melhor maneira possível os recursos, desperdiçou recursos naturais, desperdiçou recursos humanos, desperdiçou recursos de capital, tecnológicos, desperdiçou tudo, não fabricou aquilo exatamente que o consumidor quer, certo? Tanto em quantidade, como em qualidade, como em preço. Então, essa empresa eventualmente não vai ter lucro. Então, ao contrário, a empresa que utilizou da melhor maneira possível é a empresa que vai ter lucro. E as empresas, ao obterem lucro, certo? Elas estão contribuindo para a solução, certo? Para a efetividade do principal dilema econômico, ou seja, satisfazer o máximo possível das necessidades humanas
com o mínimo possível de dispêndio. Afinal, recursos são escassos, são limitados e as necessidades são ilimitadas. O que a empresa que obteve lucro fez? Ela utilizou da melhor maneira possível recursos escassos, limitados e satisfez da melhor maneira possível, certo? As necessidades humanas que são ilimitadas. Então essa empresa teve lucro. A empresa que não fez isso, ela não obteve lucro. Porém, eu estou falando aqui várias vezes que o lucro é desejável, o lucro é importante numa economia capitalista, é ele que move a economia, é ele que move novos reinvestimentos, certo? E que geram emprego, geram renda e tudo mais. Estou falando que o lucro é desejável, bacana, é que uma empresa tenha lucro, mas isso tudo, certo? Deve ser feita uma ressalva, que o lucro é desejável desde que a empresa esteja praticando suas atividades num ambiente de livre concorrência. Ou seja, ela esteja fazendo isso, esteja conseguindo lucro, competindo com uma série de outras empresas, certo? Em situação de igualdade, certo? Situação de igualdade, certo? Ou seja, uma concorrência livre e justa, que é o princípio da livre concorrência, certo? Estabelecido lá no artigo 170 da Constituição Federal. Pois caso contrário, vamos imaginar, a empresa está conseguindo lucro, porque a empresa está numa situação de monopólio, está se valendo de algumas situações privilegiadas, certo? Ou não está tendo um ambiente que tenha uma concorrência efetiva. Então, aí não, aí você está tendo um lucro mercantilista, você está tendo um lucro por uma exploração exercida sobre os consumidores. Então, o lucro é desejável desde que a empresa esteja praticando suas atividades num ambiente de livre concorrência. Aí, palmas para ela. Caso contrário, certo? Essa empresa deve ser penalizada, porque ela está exercendo uma exploração sobre o consumidor. Eventualmente, inevitavelmente, nem todas as empresas obtêm lucro. Algumas não obtêm lucro, certo? E possivelmente não vão prosperar, não vão sobreviver, vão falir, vão quebrar. Podem, nesse processo, causar prejuízos para os empreendedores, para os trabalhadores, para os fornecedores, para o mercado, certo? Então, eventualmente, nem todas as empresas, ou inevitavelmente, todas as empresas vão ter lucro. Algumas não vão ter, ou podem não ter. É triste isso. É triste porque ela deixa lacunas, ela deixa prejuízos, ela penaliza trabalhadores, ela penaliza fornecedores, o mercado, certo? Porém, no momento que uma empresa ela quebra, certo? Ela deixa de existir, ela vai abrir o mercado para uma empresa melhor, certo? Assumir aquele mercado. Alguém vai vender para aquela empresa, certo? Então, na medida que uma empresa que não tem lucro, ou se ela não está tendo lucro porque ela não está fazendo as coisas, não está otimizando da melhor maneira possível os recursos e não está satisfazendo da melhor maneira possível as necessidades do mercado, essa empresa vai quebrar, certo? Só que no momento que ela quebrar, quem vai assumir? Vai assumir uma empresa boa, que vai abocanhar aquele mercado e vai expandir, certo? É a depuração do mercado, certo? Que, embora triste, é isso que move a economia para o progresso. Os melhores vão ficando e os piores vão desaparecendo. Então é por isso que a espécie evolui, as empresas evoluem, é por isso que todos nós evoluímos, porque os melhores vão permanecendo e os piores, certo, vão desaparecendo, certo? É triste, mas é assim que nós nos movemos ao progresso, certo? Então, com relação a lucros, não há, certo, muito mais o que se comentar. É bom a gente ressaltar o seguinte, que com exceção da teoria marxista,
certo? Que considera o lucro uma manifestação da mais-valia. O que é mais-valia, certo? Seria a apropriação pelo empresário de uma parte do valor gerado pelos empregados, certo? Com exceção da teoria marxista que condena a mais-valia, certo? Lembrando a vocês que a mais-valia é algo que existe, certo? Né? Em toda a economia capitalista. Certo? Todas as demais escolas, as escolas econômicas clássica, neoclássica e marginalista, consideram o lucro uma remuneração perfeitamente justificável, certo? Ocorre, é desejável e também, certo? Como será o próximo tópico que nós vamos estudar, todo lucro é tributável, certo? E, de certa forma, parte dele é revertido à sociedade na forma de serviços prestados pelo Estado, certo? Então, o tema lucro não oferece, acho que, grande dificuldade de interpretação, certo? Com esta aula, nós terminamos de estudar a parte que cabe aos empresários, certo? Que é aqueles que contribuem com o fator capital juntamente com os capitalistas, certo? E a partir dessa aula, na nossa próxima aula, dando continuidade aos nossos estudos, iremos ver a parte que cabe ao Estado, que indiretamente se apropria de uma parte de tudo aquilo que é produzido. E ela se apropria isso na forma de tributos, objeto das nossas próximas aulas. Pelo momento, muito obrigado a todos pela atenção e até a nossa próxima aula.